E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou de volta aqui no Disparada para mais uma entrevista e o prazer renovado de conversar mais uma vez, como tenho procurado fazer mensalmente, com o ex-senador e líder político Roberto Requião. Senador Requião, é sempre um prazer tê-lo aqui no Disparada e espero que o senhor tenha passado uma Páscoa tranquila aí com a família. Sem dúvida. Já fiz a segunda vacina, Coronavac. Já tem 10 dias que fiz a segunda. Portanto, teoricamente, daqui a 4 dias eu teria adquirido a imunização máxima que a vacina oferece. Não é uma imunização total, mas dentro das possibilidades da vacina eu teria atingido os seus efeitos completos. Unindo isso aí Não virei jacaré. Não virou jacaré. Eu, em algum momento, fiquei com uma certa dúvida, assim, mas depois vi, não, realmente é o aspecto normal mesmo do senador, não é um jacaré. Brincadeiras à parte, senador, mas aí também tem a questão de se cuidar, fazer exercícios, o senhor sempre se preocupou com isso, né? Se preocupar em ocupar a mente de uma maneira positiva, que também ajuda muito no sistema imunológico, sem... Faço ginástica calistênica pela manhã, faço alguma coisa numa plataforma vibradora, um banco de abdominal, alguns agachamentos e alguma coisa com peso, mas peso leve, 40 quilos. 40 quilos, peso leve, está esnobando aqui de muito jovem que está assistindo. O que eu faço hoje, com 80 anos, com 40 quilos, eu fazia quando tinha 40 anos, com 100, 110 quilos. Pois é. Então, podemos dizer... Tenho que me conformar com a idade. Podemos dizer, então, parafraseando lá o Bolsonaro, que o senhor tem um histórico de atleta. Senador Requião, por falar em Bolsonaro, nós estamos vendo aí o Brasil com um acúmulo assustador. O senhor já começou falando sobre a vacina, e esse é um tema que, na minha opinião, deveria ser debate no café da manhã, almoço e jantar, para quem tem, né? Porque outra pauta nossa aqui é a volta de muitas pessoas à situação de miséria e fome aí no Brasil, mas mais de 4 mil mortos sendo registrados diariamente. Eu gostaria de saber qual é a avaliação que o senhor faz do ponto de vista humano e político desse cenário que eu considero de caos completo. O que eu vejo, Calazans, é uma absoluta falta de fraternidade por parte das pessoas, das autoridades. Você sabe que a minha formação religiosa foi sólida. Eu era filho de uma mãe presbiteriana, meu pai de uma família católica. Minhas tias construíam igrejas, tomavam dinheiro do nono para construir igrejas. Então, eu fui criado com respeito muito grande ao culto religioso. Agora, eu vejo alguns negocistas da religião fazer uma pressão enorme para manter a abertura de igrejas. Sabe como são as igrejas aqui no Brasil, não é, Calazans? A Cidade de Deus, da Universal, comporta 100 mil pessoas. E a Igreja de Aparecida, 70 mil. Embora eu não esteja vendo uma grande pressão por parte da hierarquia religiosa católica. Eles querem restabelecer o direito do sacrifício humano. Eles querem reunir as pessoas para receber o dízimo, o pichuleco, o dinheirinho dos crentes, dos fiéis. São padres negocistas. Vendem feijão sagrado, feijão ungido, do pastor Valdemiro. Vendem a água suja do Rio Jordão engarrafada. E, desta forma, eles vão iludindo as pessoas, mas eles precisam da igreja aberta porque eles querem o dinheiro vivo. O dinheiro vivo pode ser lavado facilmente. Já o dinheiro que vem através do PIX ou de uma ordem bancária é um dinheiro facilmente contabilizado pela Receita Federal. Então, eles estão reivindicando o direito ao sacrifício humano para manter a sua arrecadação imoral em troca de favores e de curas que eles nunca foram capazes de fazer.
Isso não é cristão. Isso não tem nada a ver com Cristo e nada a ver com a fraternidade, com a identidade, com o sofrimento da população. Ontem, o Supremo Tribunal começou a julgar. Você sabe que o Procurador-Geral da República e o advogado da União, que os dois querem ser ministros do Supremo, indicados pelo Bolsonaro, fizeram discursos dignos do Torquemada, do Savonarola, na época mais terrível da Inquisição. Eles perderam completamente o rumo. Eu diria a você que no discurso do Aras caberia facilmente a defesa do Jim Jones, a liberdade religiosa, a liberdade do pastor de botar veneno, cianeto no vinho e matar 1.000 pessoas numa reunião. Então, eles perderam o rumo, a decência, uma coisa ridícula, uma coisa deprimente. Isso é o Brasil, uma discussão no Supremo Tribunal Federal. E não foram só eles. Entraram os amici scuri. 7. Um mais bárbaro do que o outro, um mais primitivo do que o outro. Enquanto isso, Wellington, o Papa Francisco faz missas virtuais para não contaminar a população em Roma. Agora, estou dizendo o Papa Francisco, e existem pastores e igrejas exemplares. Tem uma federação cristã aqui que tem 2.000 igrejas, fechou todas. E eles dizem, não, a missa tem que ser presente, o cristianismo só existe dentro da igreja, da comunidade. Mas eles têm televisões já no Brasil e compram horários de televisão para fazer as suas pregações. Eles mandam o cara botar um copo d'água na frente da televisão para fazer alguns passes de mágica que eles acham que são sagrados. Então, perderam completamente o caminho, a decência. Agora, aquela discussão no Supremo Tribunal Federal, com o Torquemada e o Savonarola, assim eu via o nosso Procurador-Geral da República e assim eu via o advogado da União, o tal André. Meu Deus do céu, que coisa primitiva, que coisa vergonhosa, que verdadeiro absurdo. Eles querem a morte pelo dinheiro do pichuleco que, comovido, o fiel dá na igreja em espécie, porque a espécie pode ser lavada e as ordens de pagamento podem ser controladas pela Receita Federal. Vergonhoso. Vergonhoso, senador, e não podemos deixar de lembrar que há poucos dias uma isenção de 1,4 bilhão de reais foi consumada para as igrejas. Então, é mais um aspecto que tem sido escondido desse debate, é uma gula, né? Já que estamos falando aqui sobre questões de pecado e fé, né? Um dos 7 pecados capitais não é a para a gula. igreja, não é para a igreja, é para a Mercedes de último modelo, do vigarista que se diz pastor e não tem o cristianismo na sua alma. É para a casa luxuosa, é para o avião a jato, onde ele passeia pelo Brasil e pelo mundo com a família. E me dizem, é que não diga isso, você vai perder voto. Que se me dá perder voto, eu tenho que fazer a crítica desse absurdo que contamina a população brasileira de credulidade, de inocência. Isso é uma coisa simplesmente terrível. Foi humilhante assistir o Supremo ontem, e hoje continua, né? É, um festival de horrores. Quem tem batido duro neles é o Gilmar Mendes, né? Exatamente. Exatamente. Sem falar, olha, tenho exemplos aqui de sucesso com o endurecimento político de igrejas, né? Eu tenho o caso de Ruanda, muito bem sucedido, né? Exatamente com esse propósito de defender o povo inocente que tinha a sua É o que a igreja tinha que fazer. O dinheiro arrecadado tinha que ser para obras da igreja. De nada vale a fé sem a obra, mas a obra é a obra da casa de luxo do pastor, que é um mercador da fé e não é um pastor de Cristo. Isso é terrível. E tem alguns padres também nesse caminho. Pois é, Alguns, lamentavelmente sim. jamais todos. Sim, não, claro.
sim. Não, E então, pastores também, alguns. assim como não são todos os pastores, né? Estamos falando aqui Não, de jeito exatamente. algum, de jeito algum. Olha, eu fui governador do estado, meu secretário da Educação era o pastor da igreja da minha mãe, o Elias Abrão, secretário da Educação, progressista, inteligente, um grande quadro. E outros pastores da igreja presbiteriana também estiveram junto conosco. O pastor da Assembleia Geral, o pastor Pimentel, que era o comandante da Assembleia Geral aqui, era um sujeito absolutamente incrível. Eu contei já algumas vezes, e logo no começo da minha administração, eu recebi a notícia, trabalhando feito um louco, querendo fazer a máquina da prefeitura andar, meu chefe de gabinete, tem um pastor aí que quer falar com vocês, espera um pouco, quando tiver uma folga eu atendo. Ele não tinha marcado. Eu esqueci dele. Ficou 5, 6 horas lá. De repente eu estava indo embora já, de noite, e o chefe de gabinete, e o pastor? Meu Deus do céu, manda esse sujeito entrar. Entrou o pastor Pimentel. Eu imaginava o quê? Vem me pedir alguma coisa. E eu disse, pastor, em que eu posso ajudá-lo? Ele disse, no momento, em nada. Eu vim aqui tentar dar uma ajuda à prefeitura. Eu sei que o senhor pegou a prefeitura na mão do Lerner rigorosamente quebrada. O senhor quer fazer uma reforma num prédio antigo da prefeitura, que era um antigo matadouro municipal, no Boqueirão, para transformar aquilo numa escola de meninos e meninas de rua, uma escola integrada, profissional, uma escola oficina. Isso eu quero. E sei também que o senhor não tem dinheiro na prefeitura para comprar tijolo. Se é isso mesmo, pastor. Então eu vim aqui lhe dizer que a Igreja Universal do Reino de Deus, universal não, a Igreja, a Assembleia de Deus, vai lhe oferecer os tijolos para o senhor construir o prédio. Rapaz, eu quase chorei e fiquei profundamente envergonhado pelo fato de eu ter subestimado aquela maravilhosa figura que estava no comando da Assembleia de Deus. Eu criei depois um conselho gestor da escola oficina, uma escola incrível. Era a escola que a gente sonharia em colocar os nossos filhos, mas era uma escola dirigida basicamente para os meninos e meninas de rua. O pessoal dizia, eles não vêm na escola. A escola tinha oficinas de música, oficinas de marcenaria, oficinas de mecânica, tinha padaria, oficina. Era o ensino profissionalizante, o ensino de profissões, mais o ensino formal exigido pela nossa tábua curricular. Você sabe que eu não precisei, eu criei também em Curitiba educadores de rua. Eram sociólogos e pessoas especializadas que ficavam com as crianças na rua. Você sabe que eu não precisei recrutar ninguém mais. Quando eles descobriram e chegou a notícia daquela maravilha, que tinha esportes que eles podiam brincar de padeiro, de mecânico, de marceneiro, aprender música com a orquestra e tal, é uma loucura a tentativa de todo mundo entrar na escola. A escola era um atrativo, eles queriam participar daquilo. Agora, o bacana também foram os educadores de rua que eu fiz. Com algumas sedes, algumas casas compradas estrategicamente em Curitiba, pequenas bibliotecas e tal, ponto de reunião da meninada com educadores. De certa forma, era uma nucleação para a escola. O pastor Pimentel passou a ser o presidente do conselho administrador da minha escola. Tal a vocação, a solidariedade e a identidade dele, da nossa Assembleia de Deus. Pois é, então são esses atos, né, que fazem a diferença e que forçam. Para não ficar só na linha da Universal, não dizer que eu estou fazendo uma escolha. Assembleia, da Assembleia. Eu fiz a Assembleia de Deus, eu estou Uhum. trocando a Universal. A Universal não tem nada com isso. Eu fiz uma parceria com a dona Zilda Arnes, naquele programa dela de auxílio às famílias, às mulheres. Foi simplesmente incrível, porque o pouco dinheiro que eu pus para eles era muito, e se eu jogasse dentro de uma estrutura pública, não ia atender quase ninguém. E ela atendia o Paraná inteiro com aquele pessoal maravilhoso das igrejas. Então, eu tenho uma admiração profunda por essa gente. Mas nem o Pimentel da Assembleia, nem Dona Zilda, nem os pais. Eu fui quase irmão de Dom Agostinho Sartori, que era o bispo do interior.
Quando o Dom Agostinho ficou doente, eu era governador, eu levei ele para minha casa para ser atendido no hospital perto da minha casa e ficou morando comigo algum tempo. Gente, rapaz, de uma sensibilidade, de uma identidade social que faziam, se você pensar um pouco, você vai às lágrimas, como eu ia a cada momento, pela dedicação fantástica, cristianismo de verdade. Agora, esses caras vêm pedir o direito de matar, o direito do sacrifício humano, da contaminação pelo Covid e da morte, para pegar um pichuleco para comprar casas e aviões a jato. E lá no Supremo Tribunal, organizações religiosas pedindo essa barbaridade e o Procurador-Geral da República como um Torquemada e o advogado-geral da União, o tal do André, como se fosse o Savonarola. Eles esqueceram de uma coisa. Você conhece Florença. Na frente do Palácio Vecchio, ainda tem um lugar onde o Savonarola acabou sendo queimado vivo, como ele fazia com os que não concordavam com as suas posições num determinado momento. Mas nós regredimos a Santa Inquisição? Não é possível. Exatamente isso que está acontecendo, né? Quando há essa mistura. E eu ouvi uma coisa terrível em um daqueles momentos trágicos que o senhor está narrando aí. O Estado é laico, mas o povo não é laico. Isso foi a coisa... Isso é o fim do mundo. Isso é o fim do mundo. Assim, isso é... E você sabe também que aqui no Brasil o cristianismo é sincrético. Os evangélicos recebem o Papa aqui com a mesma multidão e alegria. As igrejas evangélicas são um pouco divididas. Eu lembro que, como governador, eu fiz um festival de música gospel na frente do Palácio Iguaçu. Convidei todo mundo. Os cantores evangélicos de determinadas denominações iam lá e os outros não iam. Então, de repente, um cantor católico foi e a Igreja Católica fechou com uma multidão muito superior à deles. E as multidões poderiam ser equivalentes se eles não estivessem divididos. E eu sou de uma família que, por parte de meu pai, era construtora de igrejas. Então, é a minha cultura, o respeito absoluto ao culto e tudo mais. Mas a morte, a licença para o sacrifício humano, pelo retorno de um dinheiro que é gastado pelos mercadores da fé, que coisa horrível, rapaz. Pois é, senador, a miséria e a fome estão voltando com muita força, o gás o gás de cozinha, né? E outros derivados do A petróleo. Petrobras aumentou agora 39%. Das suas usinas em 39% o gás de cozinha. Exatamente, 39%. É aí que eu quero chegar. Um aumento de 39% em algo que já está insuportavelmente caro para a maioria das pessoas. Então, nós temos aí... Por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão visando o lucro. Você sabe que a gente faz uma defesa da Petrobras que, às vezes, esbarra em uma irracionalidade. Qual é essa irracionalidade? O Fernando Henrique acabou com o monopólio estatal do petróleo. Ele abriu para as concessões, não é isso? Muito bem. Mas a composição acionária da Petrobras hoje, o nosso amigo Paulão me passou outro dia, é a seguinte: 47% das ações da Petrobras estão na mão de estrangeiros. Estrangeiros que, quando compram uma ação num fundo de investimento ou qualquer coisa assim, não sabem nem onde fica o Brasil. E não sabem exatamente nem o que a Petrobras produz, além da gasolina doméstica. Eles estão pensando no lucro. 21% são de investidores privados nacionais e 36% do controlador, que detém ainda a maioria das ações ordinárias com direito a voto. Mas quem é o controlador? Eu não sei exatamente quem é. Eu gostaria que o Paulão aprofundasse isso para a gente entender melhor. Seguramente fundos de previdência, fundos de investimento de funcionários públicos, de categorias profissionais. E esses fundos querem da Petrobras não é o petróleo baixo para o desenvolvimento brasileiro,
o gás barato para a dona de casa. Eles querem o lucro maior possível para sustentar os seus planos de previdência. A Petrobras tinha que ser 100% estatal, nenhum dinheiro de fora. Então, os estrangeiros de Dubai, da Inglaterra, da China, da França, detêm 47% das ações, eles querem o quê? Lucro. Eles não estão interessados se o gás de cozinha é barato, se a indústria brasileira não pode se desenvolver porque o petróleo está caro demais. Então, é um erro isso. E isso não vem de agora, vem de muito tempo atrás. Você sabe como está o Banco do Brasil? Quando o Lula assumiu, o Banco do Brasil tinha 5,6% de ações privadas. Eu acho que uma pequena parcela de ações não é ruim, principalmente quando tem fundos de gente preparada que evitam que a corporação exagere nos benefícios pessoais contra a própria empresa. Então, é uma espécie de uma vigilância, de um plantão de vigilância. Depois que terminou os nossos governos, o Lula e a Dilma, as ações privadas do Banco do Brasil hoje são 49,6%. Se um fundo de pensão desse resolver vender algumas ações, o Banco do Brasil deixa de ser do Brasil. Aliás, já deixou de ser do Brasil. Se ele tem ações na Bolsa, ele tem compromissos com as regras, com os lucros. Não é mais o Banco para o Desenvolvimento do Brasil, é o Banco para o Enriquecimento de Acionistas, é o domínio do capital financeiro sobre o banco e sobre o Brasil hoje. Nós estamos na mão do capital financeiro, que é um capital predador, não é nem o capitalismo produtivo. Né? Vamos ao que dizia o Papa outro dia: o capital é bom. Se ele for investido numa fábrica, produzir bens necessários à vida da sociedade, se ele pagar salários decentes para os seus trabalhadores, sustentarem as suas famílias, darem educação, cultura, saúde e segurança. Mas não é assim. O capital é predador, ele não produz nada. Ele vive da espoliação desse jogo maluco. O Espiridião Amin disse uma vez, eu não esqueci mais, que esse capital financeiro hoje, com a globalização, é um capital de motel. Ele chega no fim da tarde, faz o que tem que fazer e sai antes que amanheça. Ele não produz nada, ele fatura uma vantagem e vai embora. Então, se o governo brasileiro não dá a ele uma vantagem significativa, ele vai explorar outro país, outro lugar. Isso é a globalização. O domínio absoluto do capital financeiro é uma globalização que se suporta na geopolítica norte-americana, que, além disso, quer conquistar a geração de energia em todos os países do mundo. Para isso, nos últimos anos, invadiu 55 países e esqueceu, inclusive, da sua própria sociedade. Eu não falo mais em imperialismo americano. Quem sofre mais com o domínio do capital vadio é o povo americano. Uma família que tem nível universitário não consegue mais manter na universidade um filho, porque nos Estados Unidos a universidade é privada, o ensino básico não, mas a universidade é privada. A saúde americana é uma tragédia, eles não têm um SUS para atender os mais pobres. Nós estamos quilômetros na frente deles do ponto de vista de eficiência, de amor ao povo e de solidariedade nesse capítulo do tratamento à saúde. Mas o que é que estão tentando no Brasil? Privatizar isso tudo, transformar tudo em negócio, Wellington. Essas são as consequências. Agora, o Covid está mostrando para o mundo que não é possível ter saúde privada. A nossa saúde é muito melhor que a saúde dos Estados Unidos. E é exatamente aí que eu quero entrar. Mas existe hoje uma questão no Brasil que está sendo tema de debate, revolta, de certa forma, sobretudo do nosso campo de atuação política, de que é essa possibilidade da privatização da vacina, né? E o que é ruim. Não é ruim. Não é ruim, é uma infâmia. Não, exatamente, é ruim. O empresário vai comprar a vacina e ele vai começar vacinando a família dele, os funcionários mais graduados. E a vacina tinha... Não existe vacina para o poder público comprar, é o que dizem aí os gestores da nossa saúde. Então, se não existe
o empresário comprando vacina, ele vai tirar da sociedade brasileira, que deve vacinar inicialmente os mais velhos, as pessoas que têm comorbidades, os mais facilmente atingíveis pelo vírus, os mais pobres, que têm menos imunidade. Mas não, estamos transformando num negócio. E o Brasil recusou a proposta da África do Sul e da Índia de abrir a patente da vacina no meio dessa pandemia. Esse pessoal que estava lá no Supremo Tribunal Federal falando de abrir igreja. Exatamente. É uma contradição, assim, Eu acho que esse absurda. pessoal que vende feijão ungido, água do Rio Jordão e curas que não são verdadeiras, facilmente compra a vacina por um valor e vende pelo dobro na sua própria igreja. Não, eles estão vacinando fora do país, né? Estão viajando nos seus... Eu já vi, os pastores da fé, os Sim, milagreiros, todos estão indo se vacinar nos Estados Unidos. Família exatamente. inteira, marido, mulher e tal. Exatamente. Então, é uma coisa absurda, o que não vai resultar em Não, absolutamente veja nada. aí, eu não penso assim, eu não sou um radical. Você está me parecendo um daqueles revolucionários radicais. Se você tiver a oportunidade de dar à sua família uma vacina de uma forma mais rápida e mais fácil, você vai procurar. Cuba está produzindo uma vacina e a consequência da vacina cubana vai ser que Cuba terá que ampliar seus aeroportos, porque o número de pessoas que irá para Cuba tomar vacina é monumental. Então, você tentar livrar sua família de uma doença, tudo me parece razoável. Agora, o Estado abrir, não tendo condição de vacinar o conjunto da população em faixas de risco conhecidas, o pessoal que lida com a saúde, o pessoal mais velho, o pessoal com comorbidades, daí é um absurdo. Não, mas a Uma minha crítica é verdadeira loucura. exatamente, Eles chamam senador. isso de capitalismo liberal. Não, Eles são, é essa a minha Wellington crítica. Calazans, nem mais nem menos do que grandes filhos da puta. Pois é, exatamente isso. Essa é a minha crítica, porque eles querem o Estado para eles, não é? Eles, na verdade, não defendem essa liberalidade que eles dizem defender, é a liberalidade de ter um Estado para eles, né? Eles querem ter suas empresas como empresas paraestatais, excluindo, ampliando essa discrepância que é absurda, que está crescendo. E o que esse capital que quer privatizar tudo pretende? Pretende transformar em empresas privadas ou empresas mistas os monopólios de serviço público. A água que não tem concorrência, o petróleo que não tem concorrência, a eletricidade. Você imagina a privatização da Eletrobras? Daqui a pouco um fundo chinês, um fundo árabe, francês e tal, fundo de pensão querendo ganhar dinheiro para, lógica e corretamente, privilegiar os seus aposentados, está dominando a eletricidade no Brasil. Não é possível que entre na cabeça de alguém, e tem alguns imbecis que dizem a empresa mista, de economia mista, está na mão do Estado. Não, não está na mão do Estado. Ela, quando entra na Bolsa de Nova York, por exemplo, ela segue as regras da Bolsa. Ela não pode mais administrar em favor da população brasileira. Ela vai administrar em favor dos acionistas, que nem moram no Brasil e nem sabem onde fica o Brasil, em alguns casos. Exatamente. Senador, para encerrarmos a nossa conversa, eu gostaria que o senhor falasse da sua perspectiva de projeto ideal para o Brasil que nós pretendemos. Nós pretendemos um Brasil dos brasileiros, sem xenofobia, obviamente. Quando eu falo Brasil dos brasileiros, é um Estado social forte, a soberania do país sendo O respeitada. pessoal que nos escuta aqui, que não tem esse teu nível de entendimento linguístico, xenofobia é algum shampoo, desodorante? Xenofobia é horror ao estrangeiro. Exatamente. Então, tudo bem. O senhor, como ótimo comunicador que é, eu agradeço essa advertência ao meu vocabulário. Então, esse não é pânico aqui ao estrangeiro, não é. Nenhum país é uma ilha. Nenhum país é uma ilha. Não, o mundo, de certa forma, vive numa interação. Agora, o que eu imagino para o Brasil
É um projeto que não seja temerário. Não seja temerário pela covardia. Numa batalha, numa guerra, quando você faz um acordo de paz com o adversário, porque não quer lutar, você garante a paz interna. É que outro dia eu vi o Atushi propondo para aquele jornalista, o Pepe Escobar, não, mas não seria melhor conseguir a estabilidade mesmo que com a dependência? Não, porque daí você tem a paz, para conseguir a paz, a estabilidade seria a paz numa guerra. Essa paz sempre será a paz do adversário. A nossa paz tem que ser a paz da nossa gente, a paz do brasileiro, em favor ao nosso povo. Então, a paz, feita num acordo em que a guerra cessa diante de um adversário que nós não queremos combater, é uma paz conforme os interesses dele. Isso não pode acontecer. Nós temos que ter um projeto que não seja temerário a ponto e extremo a ponto de propor a frente ampla, que é uma paz negociada contra o interesse do brasileiro, mas que não seja extremo a ponto de propor o que não se sustenta numa eleição, e se ganharmos a eleição, muito difícil ser implantado na sequência. Vamos para Aristóteles. O ato eficiente, o ato meio, o ato que assegura posições. Se nós temos que tomar uma colina a serviço das nossas tropas, uma colina estratégica, nós temos que tomar a colina e mantê-la. Não adianta querer avançar além dela, porque seremos derrotados. E, fundamentalmente, não adianta ceder num acordo de frente ampla, porque será realmente uma derrota do nosso povo, das nossas teses, dos nossos ideais. Então, ato meio, ato eficiência. Um governo transitório que nos garanta a soberania. Referendo revogatório, para revogar todos os absurdos que foram feitos, que nos garanta a volta à democracia. Fundamentalmente, a democracia na comunicação que nós não temos. Eu tenho insistido nisso. Estou eu conversando com você aqui, para o Disparada, vamos ter aí no meu Face, por exemplo, onde eu vou reproduzir, bom, podemos ter, em determinadas circunstâncias, 600, um pouco mais de 600 mil acessos, mas a Rede Globo entra no ar com 25 milhões. Então, nós não temos condição de falar, isso não é democrático. A valorização do trabalho, que foi completamente desvalorizado, aumento de carga horária, diminuição de salário, é crime. Nós precisamos disso. E um projeto de desenvolvimento sustentável, que respeite a natureza. Então, é isso aí. Soberania, democracia, desenvolvimento sustentável e respeito ao trabalho. Um projeto transitório, equilibrado, que não peque pelo excesso nem pela covardia. E, posteriormente a isso, que os partidos, então, organizados, com as suas fundações e tudo mais, apresentem as suas propostas, que, submetidas periodicamente às eleições, vão dando continuidade ao processo de construção da civilização brasileira. Nós temos um povo maravilhoso, nós temos uma grande parte da água disponível no mundo, nós temos o domínio do nosso território, nós temos uma única língua no país inteiro, nós não temos dialetos, nós somos um país extremamente viável. E com a inteligência e criatividade do nosso povo, nós podemos ser um exemplo de fraternidade, de identidade do governo, com o sofrimento da população, com os seus desejos e as suas aspirações. Eu acho que esse é o caminho. Um projeto para a oposição, um candidato a presidente da República que some todo mundo. Se não for possível um candidato, que os partidos que são plataformas legais de lançamento adiram a proposta básica de todos, para que ela seja divulgada massivamente e vá formando uma elevação da consciência popular. Eu disse outro dia, analisando o carisma de algumas pessoas. O que é o carisma, Wellington? O carisma é a possibilidade que um cidadão tem de ser apreciado e identificado por um grande número de pessoas. Agora, o carisma que leva
a uma liderança política vai ter a dimensão da consciência política do povo. Um povo desinformado vai se mobilizar com uma pessoa que representa, de certa forma, aquilo que ele precisa ou acha que precisa naquele momento. Se ele não tem uma consciência mais politizada, ele pede petróleo mais barato, mas não atina para o fato de que só pode ser possível com uma Petrobras nacionalizada. Ele quer água mais barata, mas não diz nada contra a privatização e as suas empresas públicas na mão de acionistas que não sabem nem onde fica o Brasil, porque moram fora e investem através de fundos de investimento. Então, hoje, o carisma precisava sofrer este choque de informação que viabilizaria a evolução. Daí nós teremos políticos carismáticos, não em função apenas da sua facilidade de comunicação, mas políticos carismáticos em função do fato do povo estar entendendo as suas propostas de uma maneira mais significativa e inteligente. Essa é a minha esperança nesse jogo todo e por isso eu faço política. Muito bem, muito obrigado, senador Roberto Requião, ex-senador, já que estamos falando do ponto de vista jornalístico, ex-senador, mas na prática aqui no Disparado eu continuo chamando de senador Roberto Requião por essa conversa maravilhosa. Espero que a cada mês possamos estar aqui renovando essa exposição de possibilidades, porque apontar caminhos é sempre interessante. O senhor tocou aí na sua fala final em algo essencial, que é a formação das consciências. E pecamos muito nesse aspecto, não só quando houve o recente período de 13 anos dos governos considerados de esquerda, que não são bem de esquerda, mas tudo bem, como são chamados, mas também na forma de se fazer oposição, que até nos dias de hoje nós percebemos uma sequência de erros estratégicos na maneira de comunicar, no que comunicar, esse filtro preconceituoso de que eu não devo falar sobre isso porque o povo não entende, eu não posso enfrentar as igrejas porque eu vou perder o eleitorado evangélico, esse tipo de coisa que vai formando uma espécie de fobia e, vamos falar, toque, né? O transtorno obsessivo-compulsivo, né? Fica criando, a cada passo que dá, cria um fantasma que não permite o avanço. O evangelho, no meu meio, de uma família católica, militante católica e presbiteriana, formou a minha identidade política. É por aí. Agora, quando você vê o tal do André, advogado, é ex-ministro da Justiça e atualmente é advogado-geral da União, dizer que o católico prefere morrer do que não poder ir numa igreja onde será contaminado, que espécie de cabeça esse sujeito tem? Do ponto de vista bem popular, para o povo entender o que eu estou dizendo, ele tem merda ao invés de cérebro dentro da cabeça. Pois é isso aí. E responsável, altamente responsável, porque ele sabe... Ele não é irresponsável, ele é doido, é um sociopata. Ele não tem sensibilidade alguma, é um sociopata. E procurando ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Já não nos basta o Cássio Conká, que, na minha opinião, é o mais frágil ministro do ponto de vista intelectual, de identidade, de fraternidade, da história do Supremo. Aí diz, não diga isso, Requião. De repente, esse processo cai lá na mão dele. Que se me dá, eu estou pensando no conjunto do processo civilizatório do nosso país. E estou pensando em passar um tempo aí na tua casa da floresta também, na Suécia, que, afinal, ninguém é de ferro. Também, o convite está feito. O senhor será sempre bem-vindo. Depois de tomar uma vodka de primeira qualidade no Bar do Gelo. Pronto, a agenda já está completa. Um grande abraço. Eu conversei aqui com o ex-senador e líder político, Roberto Requião, e voltarei aqui no Disparada com novas entrevistas a qualquer momento. Um grande abraço e até a próxima entrevista.